Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 7 até o versículo 11. João 14, do 7 ao 11. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, a nossa série de pregações no livro de João, no discurso do Salão Superior, o último discurso de Jesus Cristo aos discípulos antes dele ser preso e assim ir para a sua morte na cruz. Nós estamos falando então da refeição da Páscoa, onde Cristo Jesus comeu com os seus discípulos, e nessa refeição ele se levantou, ele lavou os pés dos discípulos e ele então explicou e ensinou o sentido da sua atitude. E quando Judas, depois de receber o pão molhado por Cristo Jesus, se retirou, Jesus então iniciou o seu discurso e disse para os seus discípulos aquilo que estava em seu coração, deu aos seus discípulos as suas palavras finais antes da hora de sua morte. Nós estamos já meditando neste texto, nessa série de textos, a partir do capítulo 13 de João, há algum tempo, e hoje nós vamos dar continuidade então nesse tema. João 14, do versículo 7 até o versículo de número 11. Preste atenção, essa é a palavra do nosso Deus. Escute o que o Senhor tem a nos dizer. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Até aí, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos alegres de estar na Tua casa, dispostos a ouvir a Tua palavra. Mas reconhecemos que somos fracos e a nossa mente, os nossos corações muitas vezes estão, Pai querido, carregados de outras coisas e isso nos atrapalha. Nós pedimos que o Senhor agora, neste momento, pelo Teu Espírito, nos dê a atenção, a concentração para ouvir a Tua palavra. Que o Teu Espírito amoleça os nossos corações para receber a Tua palavra. Que nós possamos ser transformados pelo Teu poder e viver para a Tua honra e a Tua glória, segundo o que aprendemos aqui, a Tua santa, maravilhosa e verdadeira palavra. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, já tem algum tempo que tem uma imagem na internet, você já deve ter visto nos grupos, nas suas redes sociais e outros lugares, não sei onde você costuma navegar aí, uma imagem onde de um lado tem um quadro com uma expectativa e do outro lado a realidade. E existem inúmeras variações dessa imagem e sempre com um sentido de comédia, um sentido engraçado, mostrando que a pessoa cria uma expectativa maravilhosa e a realidade é muito inferior à expectativa da pessoa. Existe, como eu falei, várias diferentes imagens desse estilo. Talvez você tenha a sua preferida, aquilo que retrata o seu pensamento, a sua expectativa, a sua realidade, e você compartilha. Mas o que é interessante é que o que é engraçado nessa imagem é exatamente isso. A expectativa sempre excede a realidade. A realidade normalmente desaponta, a realidade normalmente deixa a pessoa frustrada. É claro que não estou dizendo que todos que compartilham essa imagem, que riem dessa piada, são pessoas frustradas ou que não gostam da vida real. Não é isso. É que, na verdade, é cômico mesmo, como nossa mente ela cria expectativas irreais, como nós temos essa tendência de criar expectativas equivocadas. O texto que nós lemos, nós temos um diálogo entre Jesus Cristo
E Filipe, um dos apóstolos, um dos discípulos de Jesus. E o que nós vemos aqui é que Filipe, representando todos os discípulos, também tinha expectativas equivocadas, expectativas erradas, expectativas criadas por um desejo ou uma visão de mundo que não condizia com o que Jesus estava anunciando e com o que Jesus mostrou. Mas a diferença é que na resposta de Cristo Jesus, nós não vemos uma realidade inferior à expectativa de Filipe. Nós vemos que Jesus Cristo excede todas essas expectativas. Então, o que nós vamos aprender nessa noite é que nós temos uma visão defeituosa. E essa visão defeituosa, ela gera expectativas equivocadas. Mas Jesus corrige a nossa visão e excede completamente todas as nossas expectativas. Nós temos uma visão defeituosa, uma visão com problemas, que não é uma visão perfeita. E por causa dessa visão, nós criamos expectativas equivocadas, expectativas que não condizem com a palavra de Deus, com o verdadeiro Cristo Jesus. Mas este Jesus corrige a nossa visão e excede todas as nossas expectativas. Veja primeiro, então, do versículo 7 até parte do versículo 9, como a nossa visão é defeituosa e as nossas expectativas são equivocadas. Preste atenção, novamente, nós estamos no meio de um discurso de Jesus Cristo. Depois que Judas sai, Jesus começa o seu discurso de despedida. E ali ele vai dar as instruções finais, as suas palavras finais para os discípulos. No meio desse discurso, no capítulo 14, Cristo consola os discípulos, depois de dizer para Pedro que ele iria negar a Jesus Cristo. Jesus diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E no versículo 6, ele encerra essa primeira parte do seu discurso dizendo, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Depois disso, Jesus continua, e no versículo 7 ele diz, se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus está reiterando, enfatizando, reforçando a mensagem que ele já disse no verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, senão por mim. E veja, se vocês me conhecem, vocês conhecem ao Pai. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu e o Pai somos um. Se me conheceis, conheceis também a meu Pai. E Jesus afirma, olha, vocês aqui, os discípulos, os 11 discípulos fiéis, desde agora o conheceis e o tendes visto. Em outras palavras, desde que eu estou aqui no mundo, desde que vocês me conhecem até o fim dos tempos, vocês conhecem ao Pai e vocês têm visto ao Pai. Por quê? Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque se vocês me conhecem, vocês conhecem também ao Pai. Jesus então faz essa declaração maravilhosa que os discípulos, que todos aqueles que fazem parte do povo de Deus, que conhecem a Jesus Cristo, conhecem a Deus, ao Pai, o Deus Criador, o Deus Eterno, o Deus Todo-Poderoso. Mas Filipe interrompe o discurso de Jesus e diz, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Veja, a visão defeituosa e a expectativa equivocada. A visão defeituosa, Jesus está no meio dos discípulos. Jesus, que é Deus encarnado, que é Deus ali no meio do povo, no meio dos discípulos, estava ali. Jesus estava não apenas presente, mas estava ensinando. E nestes versos, ele diz explicitamente, com todas as palavras, se vocês me veem, vocês veem ao Pai. Eu sou a encarnação de Deus no meio de vocês. Vocês estão vendo a revelação completa de Deus. Se me conhecem, conhecem também ao Pai. Mas Filipe, que representa os discípulos, que nos representa, tem uma visão defeituosa e não enxerga essa verdade, não enxerga essa realidade. E porque ele não enxerga corretamente, porque a visão dele tem esse bloqueio, ele tem expectativas equivocadas. Quais são essas expectativas? Olha o que ele pede para Jesus. Mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Isso é o suficiente. Jesus,
Tudo isso que o Senhor está falando, legal, bacana. Mas mostra a Deus aí. E já seria o suficiente, já basta, não precisa continuar. Não precisa falar. Não precisa terminar esse discurso. Mostra-nos Deus. Mostra-nos o Pai. E isso já basta. Ele não enxerga que Jesus é Deus encarnado, que Jesus é Deus e está ali no meio deles. E por isso ele tem essa expectativa. Provavelmente o que Filipe quer é algo parecido com o que nós tínhamos no Antigo Testamento. Os discípulos, eles foram criados na cultura judaica, esperando a vinda do Messias. E antes da vinda de Cristo, Deus se revelava para o seu povo através de visões, de aparições, de sonhos dos profetas. Então Filipe provavelmente queria algo como Moisés experimentou quando a sarça ardia e não se consumia, e ali Moisés ouviu a palavra de Deus. Ou quando Deus apareceu para Abraão e disse: olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Talvez Filipe quisesse uma experiência como Jacó teve, dormindo e teve o sonho da escadaria que o levava até os céus. Ou talvez uma experiência ainda mais viva, vamos dizer assim, quando Jacó luta contra o anjo do Senhor, que ali nós cremos que é Jesus Cristo pré-encarnado, mas Jacó então tem essa batalha com esse anjo, e muitos outros textos do Antigo Testamento, onde nós vemos manifestações de Deus para o seu povo, revelações de Deus para o seu povo, Deus falando com o seu povo através de visões, sonhos e aparições. O pedido de Filipe talvez seja um pedido parecido com o que Moisés pede para Deus lá em Êxodo capítulo 30, se não me falha a memória. Quando Moisés diz para o Senhor: mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória. E o Senhor então esconde Moisés atrás da rocha e permite que Moisés veja apenas de costas a glória de Deus. Mas isso já é o suficiente para o rosto de Moisés ficar brilhando por dias e dias após essa aparição, essa revelação, essa manifestação de Deus. Mas o fato é, Filipe não percebia a grandeza, a majestade, a graça, o poder de Deus encarnado, Jesus Cristo ali, sentado com ele, comendo com ele, conversando com ele. E porque a visão dele não enxergava corretamente, ele tinha essa expectativa equivocada. Mostra-nos o Pai, e isso será o suficiente. Mas eu estou dizendo que é equivocado, eu estou avisando que é uma expectativa errada, e talvez você ainda não percebeu que mal tem em pedir para ver o Pai. Veja a resposta de Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Filipe, você ainda não enxerga, você ainda não vê. Há tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como podes perguntar: mostra-nos o Pai? A sua pergunta, o seu pedido, não é um pedido correto, porque o Pai já está sendo revelado a vocês aqui, em mim. Isso que Jesus responde. Expectativas equivocadas. Irmãos, prestem atenção. Eu disse que Filipe representa os discípulos e nos representa. Talvez você esteja pensando: mas eu não sou assim. A minha visão não é defeituosa, eu não tenho expectativas equivocadas. Será? Olhe para dentro do seu coração e responda sinceramente essa pergunta. Você alguma vez já pensou a seguinte frase: se Deus simplesmente me respondesse, os meus problemas iam embora. Ah, se Deus simplesmente falasse comigo uma vezinha, seria o suficiente. Ah, como é difícil essa vida de ter que ler a palavra de Deus, de não poder saber qual é a vontade de Deus para mim. Por quê? Porque, Senhor, o Senhor não aparece. Talvez você não se limite a esse tipo de desejo, mas talvez você seja como muitos que têm uma sede por uma experiência divina e então buscam em igreja X, igreja Y e centro espiritual Z, e vai em todo lugar que houver uma promessa de uma experiência divina, de algo miraculoso ou de uma cena de filme.
cheio de mágica e trovão e relâmpago e fogo, seja lá o que você estiver esperando, e você anseia por esse momento, essa experiência, eu só quero sentir, isso me basta. Ó Jesus, me mostra Deus, e isso será o suficiente. Visão defeituosa que gera expectativa equivocada. Por que você acha que igrejas que prometem, pessoas que falam com os anjos lotam? Por que quanto mais celestial ou espiritual o título que a pessoa se dá, mais pessoas o seguem e o buscam? E não importa o tamanho da besteira que a pessoa fale ou pregue, as multidões o seguem, as multidões vão atrás, porque as pessoas têm uma expectativa equivocada, eles querem ver Deus. Eles querem uma experiência, um momento, uma revelação. Ah, como seria bom se eu fosse um profeta do Senhor e o Senhor falasse comigo. Talvez muitos se acham profetas do Senhor e saem por aí proclamando um falso evangelho, dizendo que é a mensagem dos céus, a mensagem de Deus. Não percebem que a revelação completa de Deus já veio, já aconteceu, é Jesus Cristo. Não percebem que Deus está manifesto em Jesus Cristo e todos aqueles que creem em Cristo Jesus, veem ao Filho e veem ao Pai. Têm acesso ao Pai. Visão defeituosa que gera expectativas equivocadas. Pergunte-se, você é como Filipe? Nessa noite você veio aqui buscando uma experiência, uma pregação que te faça arrepiar e mude a sua vida? Não é bem assim. Você já tem tudo o que você precisa em Jesus Cristo. Abra os seus olhos. Deixe de lado o bloqueio que te impede de perceber a majestade e a glória de Jesus Cristo. E veja que Deus já se manifestou, Deus já se revelou. Jesus diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Isso não é apenas uma mensagem dizendo para você se conformar. Ah, o pastor hoje está dizendo que eu devo me conformar. Eu nunca vou ter uma experiência mística, espiritual, santificadora que vai mudar a minha vida. O pastor é pessimista, o pastor não crê no poder do Espírito. Não é isso que eu estou dizendo, irmãos. Eu estou dizendo a sua expectativa é equivocada porque ela não é alta o suficiente. Porque veja, no segundo lugar nós aprendemos que Cristo Jesus corrige a nossa visão e excede a nossa expectativa. Preste atenção. Depois de dar um puxão de orelha em Filipe e dizer, como pode dizer, mostra-nos o Pai? Jesus continua e no verso 10 nós lemos, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Veja, primeiro Jesus mostra que há algo tão misterioso, tão maravilhoso na relação intratrinitária, ou seja, na relação entre as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas especificamente neste texto, o Pai e o Filho. Jesus diz, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Só há um Deus, o Criador, e este Deus está aqui manifesto em mim. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. O mistério da Trindade é algo maravilhoso, mas é algo impossível para a nossa mente entender como pode um Deus em três pessoas, mas é isso que a Bíblia nos ensina, e é isso que é a base de toda a nossa fé. É isso que nos faz louvar e engrandecer a este Deus que é tão maravilhoso, tão incompreensível, que nem mesmo quem Ele é nós conseguimos compreender completamente. E aqui eu não vou passar 10 minutos tentando simplificar a doutrina da Trindade ou desmistificar todas as suas dúvidas a respeito da Trindade. Não há solução para isso. Quando estivermos no céu, na glória, entenderemos melhor do que entendemos agora. Mas o fato é, Jesus Cristo é Deus. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai. E o Pai está ali, manifesto, no Filho, no meio daqueles discípulos. Jesus, então, corrige a visão do Filipe. Olha, Filipe, há tanto tempo que eu estou com vocês ainda não vê. Preste atenção, eu vou falar de novo, eu vou corrigir novamente.
Ouça com atenção. Eu estou no Pai. O Pai está em mim. Quem me vê, vê ao Pai. Não precisa pedir, mostra-nos o Pai. Vocês já estão vendo a revelação completa de Deus. E isso excede muito as expectativas. Irmãos, você tem noção de que quando você chegar na glória, não há nada, não há nenhuma parte secreta de Deus, nenhum desejo secreto de Deus que Ele não revelou para nós em Jesus Cristo. Em outras palavras, você não precisa temer de chegar no céu e ver algo desconhecido ou algo que você não deve esperar. Tudo que você precisa saber sobre Deus, tudo que você pode saber sobre Deus, tudo que você deve saber sobre Deus, já foi revelado em Jesus Cristo. Ele é a revelação completa, perfeita, ideal do Pai. Não há mais nada, não há necessidade. Tudo que você precisa saber, não há um pequeno detalhe que não te foi revelado. Você tem tudo o que precisa em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Mas veja que Jesus corrige a visão e Jesus dá motivos para crer. Olha, Filipe, eu estou dizendo, quem me vê, vê ao Pai. Eu estou no Pai, o Pai está em mim, mas preste atenção. Se a minha afirmação não é o suficiente, olhe para o meu ensinamento, as palavras que eu falo. Veja se as palavras que eu falo não são palavras do Pai. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Filipe, creia, olhe para o meu ensinamento, mas olhe também para as obras. Olhe o que eu fiz, o que eu faço e o que eu vou fazer, me entregando na cruz para te dar vida, perdão, reconciliação. São obras do Deus eterno. Creia no que eu estou falando, creia nas minhas palavras e creia também nas minhas obras. Os sinais de Jesus Cristo, os milagres, todos confirmam a mensagem que Ele pregou. Todos os milagres que Cristo fez tinham um propósito, o propósito de confirmar que Jesus Cristo é Deus encarnado, é o Filho de Deus, Deus Filho. Aquele que havia sido prometido desde os primórdios e que veio ao mundo para dar vida para pecadores, como eu e você, como Filipe, como os outros discípulos. Jesus Cristo corrige a visão, Ele ensina novamente. E Ele mostra, olha, preste atenção no meu ensinamento, preste atenção nas minhas obras e você vai ver que realmente você não precisa pedir para ver o Pai. O Pai já está revelado em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me vê, vê o Pai. E somente por mim chegam ao Pai. Jesus excede as expectativas. Jesus corrige a visão e excede as expectativas. Irmãos, preste atenção. É muito importante o que eu vou dizer aqui. Porque no primeiro ponto eu disse que muitos de nós vivemos uma vida em busca de uma experiência mística e espiritual. E eu disse que Jesus excede essas expectativas, por isso que essas expectativas são equivocadas. E agora eu vou explicar por quê. Se você vive a sua vida em busca de um momento, uma palavra, uma revelação, você está se acomodando com muito pouco. Muito pouco. Porque o que é oferecido para você em Jesus Cristo não é um momento, mas uma vida toda com o Pai. Não é apenas uma palavra, mas é todas as palavras do Pai para você. Não é apenas uma revelação, uma direção, mas é uma regra de fé e prática que te guia em todos os momentos. Um princípio para você viver todos os dias da sua vida. Não é apenas uma iluminação que te vai elevar para um patamar diferente de humanidade. É santificação verdadeira que te vai transformar segundo a imagem de Jesus Cristo, que vai fazer você pronto e preparado para habitar no céu com este Deus eternamente. Não deixe que a sua visão defeituosa gere expectativas equivocadas e não se acomode com pouco. Não se acomode com essa busca constante de um avivamento supérfluo, superficial, aonde
a igreja precisa ter fumaça e luzes apagadas e música muito alta e batidão e aquela experiência e o pregador com aquele discurso emotivo que emociona todo mundo e diz: se você está sofrendo, eu te ofereço a cura e eu faço isso, eu faço aquilo, irmãos. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. O que Deus te oferece é Jesus Cristo. É uma vida com Jesus Cristo. É a revelação completa. É vida eterna. É santificação. É conhecimento que te alegra o coração e alegra a alma. Você não precisa de novas profecias. Você não precisa de um transe espiritual ou algo do tipo. Você precisa de Cristo Jesus. Cristo Jesus. Você quer ver Deus? Só há um jeito para ver Deus. Cristo Jesus. Você vai continuar buscando essas coisas supérfluas que passam e que não significam nada? Ou você vai se entregar nas mãos de Jesus Cristo e receber a vida eterna e vida em abundância? Ou você vai receber um relacionamento com Deus, o privilégio de poder dobrar os joelhos e se colocar na presença dEle, onde ninguém vê, só você e Ele, e dizer: Pai querido, meu Pai amado, eu estou sofrendo, me ajuda, eu estou alegre, obrigado. Nenhuma outra religião, nenhuma outra espiritualidade, nenhuma outra nova profecia, nova revelação te oferece o que Cristo Jesus oferece. Não ache que uma experiência, um momento vai te bastar. Apenas Jesus Cristo é o suficiente. Só há um caminho, Jesus Cristo. Só há um jeito de ver a Deus, Jesus Cristo. E Ele te oferece algo muito mais do que você pode querer ou imaginar. Feche seus olhos. Vamos orar mais um.